sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa viagem por Panem para falarmos de Jogos Vorazes. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é um prólogo da trilogia de Jogos Vorazes, na qual foi lançado em 2020 por Suzanne Collins. Assim, a autora vai nos apresentar nesta obra a juventude de Coriolanus Snow e o que vai acontecer nesse cenário que vai colaborar para que ele se torne o tão frio e cruel presidente de Panem futuramente. Acaba sendo um livro muito interessante e que você consegue acompanhar a história mesmo não tendo acompanhado a trilogia original. Acompanhado a trilogia original, que eu digo no livro. Mesmo que você conheça a franquia Jogos Vorazes apenas pelo cinema, você consegue acompanhar muito bem se você começar nesse universo literário agora por esse prólogo, que foi o meu caso. Eu ainda não consegui ter tempo, ainda não consegui parar para ler a trilogia de Jogos Vorazes, mas eu resolvi ler a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes justamente pelo fato de que no final do ano nós teremos uma adaptação cinematográfica. E eu queria conhecer o universo literário antes do lançamento desse filme. Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, pois a sua participação é muito importante nessa dimensão. O prólogo acontece 10 anos após a Grande Guerra entre a capital e os distritos, na qual a capital sai como vitoriosa, e assim, para castigar eternamente os distritos, eles organizam os Jogos Vorazes. Então, nesse momento, nós estamos prestes a ver os 10º Jogos Vorazes acontecendo e, como uma forma de atrair o público, eles vão colocar adolescentes da capital, da escola da capital, para serem os mentores desses tributos. E é justamente aí que o Snow vai entrar. Primeiro, nós precisamos analisar algumas coisas em relação à sociedade da capital dessa época, porque acaba sendo muito interessante ver como essa galera rica da capital está precisando encarar momentos difíceis. Afinal de contas, há 10 anos atrás, tinha terminado uma das mais terríveis guerras que eles passaram. Por conta disso, eles ainda estão vivendo as consequências dessas guerras, como, por exemplo, a família do Snow, que está na pindaíba. Isso é muito legal de se ver, pois antigamente eles eram uma família aristocrática extremamente importante, os Snow têm um baita nome, só que nesse momento eles estão vivendo apenas de imagem, eles estão passando uma grande necessidade, mas eles não deixam os outros saberem disso. Da mesma forma, essa aristocracia da capital precisa encarar agora a chegada de novos ricos, de pessoas dos distritos que conseguiram enriquecer, muitas vezes com a própria guerra, e assim eles vão pagar, eles vão comprar a sua entrada na capital, se tornando assim a nova aristocracia. Então sim, vai rolar um preconceito diante dessa galera que vem dos distritos e passa a morar na capital. Vai rolar também um conflito de identidade em relação a essa galera que mora, né, que saiu dos distritos e que vai morar na capital, pois alguns deles não vão simplesmente aceitar essa nova vida, por mais que eles tenham agora regalias, né, eles têm uma nova oportunidade de vida, eles não estão conseguindo aceitar deixar a sua vida original para trás, então acaba sendo um conflito bem legal que é mostrado no livro, e uma forma assim de mostrar também que a ideia não é simplesmente você morar na capital, você enriquecer, você ter uma boa condição de vida. Isso não basta para muitos personagens, né? Nem todo mundo pensa igual ali, nem todo mundo vê a capital como uma grande oportunidade de vencer na vida. Além disso, tem a questão de como a população pensa diante dos jogos. Diante de uma guerra extremamente sofrida, em que faltaram comidas e até muitas famílias tiveram que aderir ao canibalismo, mas todo mundo finge que isso não aconteceu, a gente está vendo que o público também não quer saber dos jogos nessa época. Que os jogos eles estão servindo apenas como punição. Que a galera ali, nem mesmo da capital, quer relembrar esse momento. Que os jogos servem justamente para isso, para relembrar um período que eles não querem recordar. Por isso que eles estão precisando fazer essa mudança nesse momento. Eles precisam fazer com que os jogos sejam realmente atrativos, sejam realmente uma atração de televisão. E voltando ao Coriolanus Snow, nós vamos encontrá-lo com 18 anos de idade, estudando na academia da capital e prestes a ser mentor de um dos tributos. O problema é que o diretor da academia não vai com a cara dele e, justamente para prejudicá-lo, o coloca como mentor da garota do Distrito 12, que é o pior distrito de todos. A única questão é que ele vai se surpreender ao ver que a sua tributo ela é bem promissora. Na verdade, essa ideia de ser promissora ela vai ser uma combinação justamente dos talentos da tributo com os talentos do mentor, já que o Coriolanus ele também vai fazer de tudo, ele vai enganar, vai manipular
e vai passar por cima dos seus próprios colegas de classe para conseguir vencer os jogos, pois vencer os jogos significa também vencer na vida, já que como mentor ele ganharia uma bolsa na universidade e assim ele caminharia em direção à grandeza, em direção aos seus sonhos, que desde o início a gente pode ver que ele sonha em ter uma liderança, ter um papel de líder dentro da capital. Então acaba sendo bem interessante, pois nós vemos um Coriolanus adolescente, que sim, ele é metido, ele tem o nariz em pé, ele tem uma arrogância, ele se acha melhor do que os outros simplesmente pelo nome da sua família, mas ele ainda não é tão cruel como ele vai vir a ser. Ele ainda tem alguns escrúpulos e ele tenta não passar por cima desses escrúpulos, ele tenta não atravessar o limite da decência, da civilização de acordo com a forma que ele pensa. A única questão é que, de fato, ele vai tomar algumas atitudes dentro dos jogos que vai levar a consequências muito maiores e para encarar essas consequências, para encarar as dificuldades que a vida vai lhe apresentar, ele sim vai superar, ele vai cruzar esse limite e ele vai caminhar para a crueldade. E em meio à jornada do Snow, nós encontramos personagens bem interessantes, como por exemplo o seu colega de classe, que é o Sejanus Splint, que ele sim é um personagem que nasceu em distrito e se mudou para a capital após o pai enriquecer. E é muito interessante porque o Sejanus ele é um personagem extremamente inocente, bom, puro de coração e ele odeia simplesmente estar ali. O sonho dele, ele gostaria de voltar ao seu distrito, que é ali que ele pertence. Ele não se identifica como alguém da capital e ele não se orgulha de morar na capital e deixar os amigos do distrito dele naquela pobreza, naquela dificuldade de vida. Então acaba que ele é um personagem extremamente bonzinho que é jogado no meio dos Jogos Vorazes, né? Ele não pediu para aquilo, mas ele infelizmente vai ser mentor de um tributo, vai ser justamente mentor de um tributo do seu distrito e por ser do seu distrito, esse tributo vai ignorá-lo, vai ter uma raiva muito grande dele e o Sejanus ele vai ter um caminho, né, extremamente trágico ao longo do livro pelo simples fato de que ele tenta fazer o que é certo, o que é justo. Então, assim, é um personagem extremamente complexo e é um personagem muito puro para o cenário, para o universo em que ele se encontra. Além disso, nós temos a Doutora Argal, que está supervisionando os Jogos Vorazes. E é ela que tem esse desejo de fazer com que os jogos eles sejam uma atração na capital e nos distritos. Ela quer manter essa memória da guerra viva para mostrar o quanto os humanos podem ser selvagens. Se não tiver alguém para manter o controle, nós nos transformamos em grandes feras e acabamos destruindo uns aos outros. Então ela vai ter uma forma de pensamento bem radical e sim, ela gosta de fazer experimentos com seres vivos, tanto animais quanto com as pessoas. Então assim, tratar os distritos como animais, ou melhor, piores do que animais, isso para ela é fichinha. E é muito interessante a relação dela com o Snow, porque o Coriolanus ele começa tendo uma aversão a ela. Ele não gosta da forma como ela pensa, mas a gente vê já lá na franquia de Jogos Vorazes que ele vai ser tão cruel quanto ela, né? Que o livro vai mostrar esse caminhar dele, né? Apesar dele ter aversão a essa personagem, acaba sendo a personagem que mais se identifica com a forma de pensar dele. Vai ser ela que vai apostar as suas fichas nele, que vai acreditar em todo o seu potencial, em aonde ele pode chegar. Então acaba sendo uma relação assim de amor e ódio entre esses dois personagens bem interessante, porque a verdade é que eles se completam. E é claro que nós temos Lucy Greybird, que é justamente o tributo de Snow, na qual é uma garota bem misteriosa e simpática. Ela era cantora no Distrito 12 e por conta disso toda a sua simpatia vai atrair o público da capital. E é óbvio que o Snow vai utilizar isso como arma para ganhar a popularidade dela ali em meio à galera que vai assistir aos jogos. E é muito legal que em meio a esses planos que eles vão fazer, eles vão acabar se envolvendo e se apaixonando. E assim a Lucy vai pedir para o Snow acreditar que ela é capaz de ganhar, já que vai começar a acontecer uma série de atentados e os tributos vão começar a morrer antes mesmo de entrarem na arena. E uma das falas mais interessantes da Lucy, que nesse primeiro momento
o Snow ele não vai entender, mas logo depois, por conta das consequências dos jogos, ele vai começar a se localizar, é justamente quando ela chega para ele e fala que o show só termina quando o tordo canta. E assim começam os jogos, e é muito interessante ver os jogos a partir do ponto de vista do Snow, na qual ele vai parar e vai perceber que justamente nessa edição, que deveria ser a edição da inovação, trazer coisas novas para atraírem o público, vai ser justamente a edição mais cruel dos jogos. Os tributos vão sofrer muito, tanto dentro quanto fora da arena, né? Eles vão ser tratados piores do que animais. E é em meio a isso que o Snow vai começar a perceber toda a crueldade da capital, mas ao mesmo tempo ele vai achar que a capital possui um controle extremamente necessário para evitar que uma nova guerra aconteça. Só que em meio a uma série de ocorridos nos jogos, como consequência, Coriolanus Snow vai parar no Distrito 12 e vai poder ver com seus próprios olhos como é a condição de vida desses distritos e, mais importante ainda, como os distritos encaram os jogos. Então vai ser nesse momento que ele vai descobrir, por exemplo, que quase ninguém assiste os Jogos Vorazes, que o momento mais impactante dos jogos para os distritos é justamente a colheita. A maioria das pessoas não possuem televisão ali e não dão a mínima para os jogos. Então é a partir desse momento da experiência do Snow nos jogos e ali no Distrito 12 que os jogos vão começar a ser moldados para o que eles viriam a ser lá na trilogia original, né? Fazendo assim com que ele seja realmente um grande evento, um grande reality show. E é justamente quando Coriolanus está no Distrito 12 que a gente vê uma série de referências lá à trilogia dos Jogos Vorazes. A começar porque ele vai ter o seu primeiro contato com os tordos, e ele vai odiar os tordos logo de cara. Na verdade, ele vai odiar qualquer referência a pássaros e a músicas, o que Lucy Gray faz o tempo inteiro, levando em consideração que ela é cantora. Então a gente já vê aí as diferenças em relação ao casal. O Snow ele é muito prático e racional. Ele não vai entender a subjetividade de músicas populares, músicas essas que vão ser cantadas pela Lucy. E aí ele vai começar a ficar incomodado em relação a como a sua vida mudou de uma hora para outra, né? Como aquele garoto promissor que vivia na elite, ele acabou nos distritos e a sua vida virou basicamente música o tempo inteiro. Além disso, uma dessas músicas que a Lucy Gray canta vai ser justamente a Árvore Forca, uma música cantada pela Katniss lá na trilogia também. E por conta do seu comportamento tão polido, tão racional e que ele considera tão certo, o Coriolanus vai começar a desconfiar de basicamente todo mundo. Ele vai desconfiar do seu amigo Sejanus e ele vai desconfiar também da sua amada Lucy Gray. Isso obviamente vai atrapalhar o relacionamento entre ele e todos os personagens à sua volta. E é muito interessante, pois a partir desse momento ele está vivendo uma vida completamente selvagem em comparação à vida que ele tinha na capital, e por isso ele precisa tomar algumas decisões que em momentos comuns, em situações mais próximas da realidade antiga dele, ele não tomaria. Por conta disso, ele vai passar toda essa jornada com medo, mas vai ser a partir, mesmo com medo, vai ser a partir das suas manipulações que ele vai chegar a todos os seus objetivos. E acaba sendo algo muito interessante, pois Coriolanus se orgulha muito da sua civilidade, mas quando tudo é tirado dele e a sua vida mergulha num completo caos, ele mostra o quão perigoso pode ser, fazendo de tudo para recuperar tudo que tinha perdido, passando por cima, inclusive, das pessoas e matando se fosse preciso. Ou seja, Coriolanus ele vai trazer, né, toda a jornada que foi defendida pela Doutora Gol lá atrás, que a gente precisa, né, que no caso a humanidade precisaria de um bom governo, de um governo controlador, senão nós mergulharíamos no caos, teríamos vidas selvagens. Então Coriolanus ele consegue perceber isso, tentando tomar o controle justamente da sua própria vida. E o último capítulo do livro é sensacional justamente por trazer essa complexidade ao personagem. E o epílogo do livro vai mostrar o quão cruel o Snow é. Não é somente uma questão de ambição, porque o livro sempre o mostrou como um jovem ambicioso, mas também uma questão de caráter. Ele não teve medo de passar por cima de todos para chegar ao seu objetivo, para caminhar em direção ao poder. E a forma como ele se tornou frio e como deixou a história de amor entre ele e a Lucy Gray para trás chega a ser até cruel. Então, a partir desse momento, nós já estamos vendo o personagem que se tornaria o presidente de Panem, o que é muito interessante,
pois é uma jornada muito bem organizada, muito bem desenvolvida, já que o Snow, por mais orgulhoso e metido que ele fosse no início do livro, ele não demonstrava toda essa maldade, toda essa crueldade que a gente vai começar a ver lá pro final da história. Assim, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é um livro muito interessante, com uma história muito bem desenvolvida. Ele pode ser narrado em terceira pessoa, mas o narrador se limita a apresentar a história apenas pela visão do Snow, o que faz com que o público também se aproxime do personagem. Quando a gente traz uma visão da história limitada apenas pelo ponto de vista do protagonista, a gente consegue se aproximar desse personagem e, consequentemente, esse protagonista que viria a ser o vilão mais pra frente, ele acaba sendo humanizado. Então, nós podemos não aceitar, mas com isso, com essa forma de narrativa, nós conseguimos compreender todas as motivações do Snow para ele se tornar aquele personagem tão cruel lá na frente. Lembrando que todo vilão é o herói da sua própria história, por isso não seria nem um pouco incomum que os leitores eles começassem a torcer ao longo do livro para que o Snow conseguisse recuperar o prestígio da sua família. Claro, eu não estou falando aqui que todas as decisões que ele tomou ao longo do livro foram corretas, até porque no final ele já estava ali super cruel. Mas é compreensível nós simpatizarmos com o personagem justamente pela forma como ele foi construído. Até porque, atualmente, no mundo literário, nós estamos com uma cultura de simpatizar muito mais com os vilões, justamente porque os escritores, eles estão trazendo vilões cada vez mais complexos e, consequentemente, cada vez mais humanos. Então, a gente pode não concordar com as suas ações, mas a gente acaba entendendo as suas motivações, simpatizando com eles. E, em muitos casos, até torcendo para eles. Por conta disso, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes acaba se tornando um livro extremamente interessante por trazer um personagem que fica ali, que faz com que o leitor fique ali se questionando, se torce por ele ao longo da sua jornada ou não, porque sabe qual é o fim da sua jornada. Então é um livro que faz a gente se questionar em relação à nossa própria moral, ao que a gente torce para que o personagem faça. Além disso, os outros personagens do livro complementam a história, afinal de contas a jornada do Snow não seria tão interessante se não tivesse um personagem tão bonzinho quanto os Sejanos para entrar assim em equilíbrio com ele, ou se não tivesse uma personagem, por exemplo, tão cruel como a Doutora Argol, justamente para ele ficar se questionando, ele tentar evitar esse lado, mas ao mesmo tempo se sentir atraído e concordar com seus ideais. E além disso, uma personagem carismática e ao mesmo tempo enigmática como a Lucy Gray. Todo esse conjunto faz com que a história seja muito interessante e prenda a atenção do leitor. E é por isso, por conta do sucesso da história original e por conta desse desenvolvimento tão interessante desse livro, que ele vai ganhar uma adaptação para o cinema lá no final do ano, e pelo trailer que saiu, tudo dava a crer que vai ser uma adaptação extremamente fiel. Na verdade, tem tudo para ser fiel, pois não é um livro tão grande, é um livro único, o filme não precisaria ser dividido em parte 1, parte 2. Se trata de um período de tempo curto, relativamente curto, que dá para ser bem adaptado para o cinema. Então, assim, o estúdio tá com a faca e com o queijo na mão, eles têm tudo para fazer uma obra de grande sucesso, e eu estou super ansiosa para saber se esse livro vai ser bem adaptado. E vocês, já leram A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes? Curtiram? Qual foi o seu momento favorito desse livro? Qual foi o seu personagem favorito? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!